uma parábola muito conhecida que Jesus nos contou. Lucas 10, nós vamos começar no 25 para entender o contexto direto dessa parábola. A parábola de fato começa no versículo 29. O texto diz o seguinte: certo dia um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Preste muita atenção, porque a partir de agora, Jesus ele começa a contar uma parábola. E diante desta resposta, o versículo 28, Jesus diz para ele: está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O versículo 29, o homem ele ficou totalmente intrigado com a resposta de Jesus. E é de fato isso que precisa acontecer conosco. Quando Jesus nos responde algo, nós precisamos no mínimo pensar naquilo que Jesus nos respondeu. Mas aqui Jesus estava confrontando esse mestre da lei. E a resposta de Jesus vem diante dessa pergunta. O homem, porém, querendo justificar. Olha aí isso que nós gostamos de fazer muito na nossa vida. O homem querendo se justificar. O homem querendo justificar as suas ações perguntou a Jesus. Então, no mínimo, é uma pergunta para ver a resposta de Jesus daquilo que ele vai falar, certo? Uma pergunta provocativa: quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a parábola. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote, quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide desse homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus respondeu: vá e faça o mesmo. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Pedimos que nessa hora os nossos corações sejam abertos para o entendimento. Que teu Espírito traga para nós aquilo que nós precisamos, Pai. E sabemos o que nós precisamos é a boa semente do Evangelho. E que essa semente ela multiplique no mínimo 30 e no máximo 100 por 1. E tudo, Senhor, que tenta roubar a semente dos nossos corações, seja arrancado, seja tirado de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, para nós entendermos e entrarmos no texto, eu entendo que muitas vezes nós precisamos falar aquilo que é óbvio. Você já ouviu alguém dizendo: hoje eu preciso falar aquilo que é óbvio, ou aquilo que você sabe? E nós precisamos muitas vezes ter alguns confrontos assim em nossa vida. E aquilo que é óbvio que eu quero falar para vocês, por intermédio e à luz dessa parábola, é que muitas vezes em nossa vida, nós pensamos que os nossos problemas, as situações adversas que nós temos, serão resolvidas por nós mesmos. Serão resolvidas pela inteligência, ou pela capacidade, ou pela resiliência que nós temos em nós. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, e depois à luz desse texto, nós vamos entender mais um pouco. Nós precisamos compreender que o nosso socorro sempre precisará vir do Senhor. Mas muitas vezes os nossos olhos, ou o nosso coração, ele tenta lutar contra aquilo que nós já sabemos,
que é Deus que vai nos dar a resposta, que é Deus que vai nos dar a direção, mas de uma forma teimosa e arrogante, nós costumamos andar de acordo com o nosso coração. E olhando também para a luz da Bíblia, o Salmo 121, salmo muito conhecido, que diz: levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista está dizendo aquilo que é óbvio, que muitas vezes, por nós estarmos tão preocupados, nós começamos a buscar respostas fora de Cristo. Buscamos soluções fora daquilo que Deus quer que nós tenhamos soluções. Então, a nossa primeira solução é olhar para aquilo que nós enxergamos. E nesse caso, os salmistas estavam cantando. Isso é um cântico de romagem, subindo para Jerusalém. E olhavam para os montes e diziam: certamente o nosso socorro não virá daquilo que nós estamos vendo. Nós sabemos que andar aonde nós estamos andando, indo para Jerusalém, é extremamente perigoso. Nós corremos risco de sermos assaltados, nós corremos risco de pegarmos uma doença por causa do sol muito forte. Então eu olho para os montes que estão visíveis aos meus olhos e sei que de lá não virá o meu socorro. É exatamente isso que precisa acontecer conosco. O nosso socorro, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, não virá daquilo que está visível aos nossos olhos, mas virá daquilo que nós precisamos crer, virá daquilo que fez os montes, daquilo que é maior que os montes, daquilo que tem poder para dizer: haja luz e tenha luz. E assim como o salmista conclui que o socorro não virá dos montes, nós também precisamos concluir nessa noite que o socorro que nós precisamos na nossa vida não vai vir daquilo que está ao alcance dos nossos olhos, não virá do poder que nós temos em nossas mãos, não virá na sabedoria que nós temos da nossa mente, mas o nosso socorro sempre virá do Senhor. E a parábola do bom samaritano, meus irmãos, justamente fala sobre isso. Por isso que é muito importante nós lermos o contexto imediato. Se eu trouxesse para vocês a parábola apenas de uma forma pontual, nós não entenderíamos por que Jesus começou a contar a parábola. E justamente para confrontar um grande mestre da lei. Os escribas eram aqueles que interpretavam a lei de Moisés. Então, para testar Jesus, como nós já lemos, esse homem fez essa pergunta. Mas nós vamos ver que esse mestre da lei, esse grande religioso, ele tinha uma interpretação equivocada daquilo que as escrituras sagradas estavam falando. E é isso que acontece muitas vezes conosco. Nós lemos, nós estudamos, mas temos uma interpretação equivocada daquilo que Deus quer falar conosco, e por causa do equívoco da nossa vida, nós começamos a viver uma vida longe, distante de Deus. Porque nós começamos a buscar soluções em nós mesmos. Nós começamos a buscar soluções em homens, em pessoas, e o mestre da lei estava vivendo uma vida equivocada, porque ele estava interpretando a lei de uma forma equivocada. Ou quem sabe, uma outra suposição. Esse homem, ele entendia o que a lei dizia, mas ele não queria viver o que a lei dizia. Muitas vezes é assim conosco, nós lemos a palavra, nós até entendemos a palavra, mas nós não queremos obedecer a palavra. Possivelmente esse homem podia viver assim também, interpretava, sabia o que era, entendia porque era um homem de letras, porém não queria viver aquilo que a palavra estava falando para ele, que a lei estava dizendo para ele. Entendendo isso, que ele interpretava de uma forma equivocada, ou que ele não desejava viver a lei, eu entendo que a pergunta desse homem não deveria ser: quem é o meu próximo? Porque ele sabia as escrituras, e o texto fala que esse homem, quando ele diz quem é o meu próximo, ele estava apenas querendo se justificar sobre aquilo que ele não estava fazendo.
Porque ele sabia, conforme a lei de Moisés, que o próximo era aquele que estava próximo de si, independente de quem fosse. Se fosse um samaritano ou se fosse um romano, que eles tinham tanta rixa, ele precisava amar igual. Então por isso que a pergunta desse mestre da lei é equivocada. Ele sabia quem era o próximo, porque as Sagradas Escrituras ensinavam quem era o próximo. Mas ele queria se justificar. A narrativa bíblica diz que o homem, querendo justificar-se, perguntou: quem é o meu próximo? E quantas vezes, meus irmãos, nós justificamos, usamos justificativas na nossa vida para nós não vivermos ou para nós não buscarmos o socorro no Senhor, porque nós não queremos a mudança. Marcos, qual seria a pergunta correta? A pergunta correta desse mestre da lei, se de fato desejasse uma mudança, deveria ser: como eu posso amar o meu próximo? Se ele perguntasse dessa forma, certamente a parábola que Jesus contaria seria totalmente diferente. Quem sabe aqui ele iria falar a trilogia da parábola de Lucas 15, sobre como se ama, como Deus nos ama, como Deus faz para amar a nossa vida. Então, meus irmãos, o primeiro ponto é que muitas vezes nós não estamos sendo socorridos por Deus porque nós não queremos mudança. Nós queremos viver uma vida da maneira que nós pensamos que é, da maneira que nós interpretamos as Sagradas Escrituras. Não somos humildes como esse homem da lei não era humilde ao ponto de entender que o seu próximo era aqueles no qual ele não amava de fato. Então é muito mais fácil eu me justificar do que eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Pare de se justificar. Todo homem que se justifica não é capaz de se arrepender dos seus pecados. Todo homem que se justifica não é capaz de se arrepender dos seus erros. Deus não tolera a justificativa. Deus ama os humildes, mas está longe dos arrogantes. Nós não podemos ter o mesmo problema desse intérprete da lei, que até interpretamos, até sabemos, porém nós somos lentos em praticá-las. Confiamos mais em nós do que no Senhor. Aí nós podemos olhar para os montes e dizer que o nosso socorro virá dos montes, porque é muito mais visível, eu consigo enxergar. E não é isso que o Senhor quer de nós. Quem sabe, meu amigo, meu irmão, você está buscando em coisas erradas o seu socorro. Quem sabe você está direcionando a sua vida para onde você não precisa direcionar. Eu tenho certeza que você que está equivocado de uma forma amorosa, Deus já mostrou para você a direção, mas você continua como esse intérprete da lei. Quem é o meu próximo? Não faça mais questionamentos errados ao Senhor. Fale aquilo que o Senhor quer ouvir. Seja humilde na presença do Senhor. Quem está me entendendo? Versículo 31 e 32. Por acaso passava por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu um homem caído, mas também atravessou e passou longe. Essas duas figuras trazidas por Jesus mostram que muitas vezes nós somos dependentes das pessoas, que nós somos dependentes daquilo que está ao nosso alcance. Nós buscamos socorro em coisas óbvias, em coisas que não vão exigir muito de nós, um desprendimento, quem sabe. Esses dois homens trazidos por Jesus eram duas figuras da lei. Por isso que Jesus, para confrontar esse escriba, usou duas figuras da lei. Você vai dizer, poxa vida, pastor, como esses homens foram
tão insensíveis, porque não ajudaram um homem que estava quase morto. Nós podemos olhar por duas perspectivas, meus irmãos. Uma que eles agiram de forma correta e outra que eles agiram de forma errada. Se nós olharmos na lei de Moisés, um sacerdote, ele não poderia tocar em alguém que estivesse machucado ou quase morto, que tivesse sangue, porque, quem sabe, esse homem estava indo servir no templo. Então ele cumpriu a lei. O levita, dependendo da função que ele tinha dentro das suas questões levíticas, também não poderia tocar naquele homem que deixaria eles impuros. Essa é a interpretação da lei. Mas, se nós formos olhar pelo ponto de vista maior, suprassumo das Escrituras, que é o amor, esses homens agiram de forma equivocada, porque mesmo que eles ficassem 1 dia, 2 dias, cerimonialmente impuro, eles agiram em amor, assim como as Escrituras falam que eles precisam agir. Mas eu acredito que Jesus está mostrando esses 2 homens aqui, para mostrar para aquele escriba, que muitas vezes o socorro não virá da onde nós esperamos com os nossos olhos, da onde nós temos esperanças terrenas, da onde nós acreditamos que dali está a nossa solução, ou da onde que nós estamos apegados. Meus irmãos, quando nós cremos em Deus e vivemos pela fé, sempre precisamos acreditar que o nosso socorro sempre virá do Senhor. É o apego com as coisas dessa terra que eu sempre falo para vocês. E é isso que o Senhor quer que nós a cada dia venhamos nos separar, colocar cada coisa em seu lugar. O nosso problema é que nós estamos entesourando coisas que não são, para se tornar tesouros em nosso coração. Aqui no caso, não era o socorro vindo do levita ou do sacerdote. Era isso que o Senhor estava querendo mostrar para esse escriba. E quem sabe, de uma forma surpreendente para você, Deus está falando como estava falando com aquele escriba. Porque aqui Jesus traz uma figura muito contrastante. Os judeus no tempo de Jesus tinham uma grande rixa com os samaritanos. Rixa que se dava há mais de 400 anos. Porque o rei da Síria, quando tirou Israel e levou o cativo para a Síria como exilados, ele mandou que um grupo de assírios fosse para viver na terra de Samaria. Mas eram homens e mulheres pagãos. E ele disse: vocês precisam aprender tudo sobre a religião dos judeus. E eles se tornaram judeus e começaram a viver na terra, e se diziam judeus. E Jesus usa essa figura que os judeus da época de Jesus tinham tanta rixa, para mostrar para aquele homem quem é o próximo, para mostrar para aquele homem que o socorro vai vir de coisas, ou de alguém que nós muito menos esperamos. Por que muito menos esperamos? Porque muitos são arrogantes para confiar no Senhor. E era isso que Jesus estava mostrando para esse escriba, e nos mostra nessa noite. Irmãos, e se você ainda não entendeu essa parábola, muitas vezes nós somos equivocados de dizer que Deus está ensinando a nós sermos o bom samaritano, mas isso é um equívoco teológico nós falarmos isso. Você sabe quem é o bom samaritano da parábola do bom samaritano? É Jesus. Jesus é o bom samaritano.
Jesus é aquele que sempre está disposto a ajudar, a socorrer quem quer que seja. Apenas nós precisamos clamar. A palavra do Senhor nos fala em Romanos que todo aquele que invocar o nome santo do Senhor será salvo. Não há uma exceção de pessoas, mas todo aquele que clamar, Senhor, socorre-me, será salvo. Então nessa noite, meus irmãos, nós estamos aqui para entender que quem sabe um problema tão difícil da sua vida, que você não está entendendo o que você está passando, Deus hoje está nos dizendo que o socorro não virá da onde você espera, o socorro virá totalmente dele, basta você se humilhar. Era isso que Jesus estava falando para o escriba. A sua arrogância faz com que você não perceba de onde virá o seu socorro. Jesus, ele é um modelo perfeito de compaixão. Não é eu e não é você. Esse samaritano personificando Cristo mostra o modelo perfeito de salvação que nós precisamos ter. Porque Jesus, ele nos salva das valas da vida. A parábola de Lucas 15, do versículo 8, fala que Jesus, ele busca a dracma perdida, pega uma lamparina e busca a moeda que se perdeu nas frestas da casa. Isso representa que Jesus, ele vai ao nosso encontro e nos busca, ele vai nos buscar até nos encontrar mesmo nas valas, mesmo nos lugares mais difíceis da vida. Basta nós clamarmos que nós seremos amados por ele. O bom samaritano faz como fez com aquele homem que estava ferido. Ele sara as nossas feridas. O Salmo 147, versículo 3 diz que Deus cura o coração quebrantado e trata os seus ferimentos. Jesus, o bom samaritano, a personificação exata de um amor que nós precisamos ter como referência para nós clamarmos por socorro. É aquele que nos conduz para o caminho da vida e da salvação. O texto diz que ele pegou aquele homem todo machucado, colocou em seu jumento e levou-o para a hospedaria. Muitos estudiosos, muitos teólogos dizem que Jesus colocou esse homem de uma forma interpretativa e trouxe para a igreja. A igreja é um grande hospital, aonde os enfermos precisam vir para serem curados da sua alma, para serem curados das suas dores, para serem curados das suas feridas no corpo. Meus irmãos, nós ouvimos um testemunho como o da nossa irmã, que precisou, de uma forma dirigida pelo Espírito Santo, perdoar o assassino do seu filho. Como nós não vamos entender que isso somente Deus pode fazer? É Deus nos conduzindo para o caminho da salvação. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho. Jesus dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se nós formos transicionar esse texto para Lucas capítulo 10, Jesus está dizendo: ninguém vai ao Pai através do sacerdote, ninguém vai ao Pai através do levita, mas todo aquele que for até Jesus vai ao Pai. O nosso socorro vem dele, igreja. A nossa salvação vem dele. O nosso perdão está nele. E eu acredito que nessa noite, meus irmãos, ele quer nos levar à sua hospedaria. Quantos aqui estão machucados? Quantos aqui estão atribulados?
por estarem buscando socorro em direções erradas, em personificações equivocadas. Por quê, pastor? Por causa do orgulho, por causa da soberba. Eu não, jamais vou virar um crente. Eu não, jamais vou a determinado lugar. Eu não, jamais vou pedir ajuda em determinado lugar. Não. Nós dessa noite precisamos nos humilhar na presença do Senhor. E por fim, eu volto com você lá no versículo 30 de Lucas 10. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Olha para mim. Jesus conta uma parábola porque foi-lhe feita uma pergunta por um homem. Jesus não contou uma parábola para uma grande multidão, por exemplo, quando ele estava ensinando no Monte das Bem-aventuranças ou no Sermão da Planura. Jesus estava respondendo a um homem. Jesus, ele usa uma ilustração, uma analogia. E eu pergunto para vocês nessa noite, Jesus, ele queria colocar esse homem na história, esse escriba, mas de uma forma educada. De uma forma educada. Jesus, ele não diz o seguinte: um escriba descia de Jerusalém a Jericó, mas ele usa um certo homem. O homem dessa parábola, possivelmente que estava sendo espancado e não estava entendendo a ajuda, era esse escriba. E Jesus estava dizendo para esse escriba: você precisa entender de onde vem o socorro. Quem sabe nessa noite você precisa se colocar dentro desse texto. Quem sabe não vai ser um certo homem, mas vai ser o Marcos descia a Jerusalém. O Milton descia a Jerusalém. Meu amado irmão, será que nessa noite não é necessário nós descermos do pedestal que estamos e nos curvarmos diante de Jesus e entendermos que precisamos nos humilhar e declarar que o socorro virá dele para a nossa vida? Ele que é o bom samaritano. E nessa noite o bom samaritano quer curar as tuas feridas, quer colocar você em uma maca e levar você para um lugar aonde você vai ser curado, aonde você vai ser tratado, aonde você vai descansar. Pastor, eu não tenho como. O texto diz: eis que ele pagou como, Marcos? Ele pagou na cruz um alto preço e disse: sobre a vida daqueles que me aceitam, tudo está pago. E nessa noite nós precisamos reconhecer que o bom samaritano precisa ser o Senhor da nossa vida, aquele no qual nós vamos clamar todos os dias, quando nós precisarmos de socorro. Se coloque em pé no seu lugar e nós vamos adorar ao Senhor.